Amados, um irmão me perguntou se havia alguma comunicação entre o comunismo político com as religiões. Claro que há. Como eu disse no vídeo anterior, o cristianismo protestante e o catolicismo, 99% dele, tá, como que eu posso dizer, um comunismo religioso. Então as semelhanças entre os regimes são gigantescas. Porque há necessidade que haja a abolição da lei, como os crentes fizeram? Porque a mesma abolição da lei existe no comunismo. Então, para que haja a fusão entre a crença e a política para o governo do anticristo, para que isso possa acontecer, há necessidade que haja a abolição das leis, dos mandamentos de Deus. Por exemplo, hoje o sistema religioso luta pela ideologia de gênero, não é? Homossexualismo. O que mais? Eles têm parte com a criminalidade. Entre os criminosos tem estupradores, assassinos, traficantes, ok? Tudo isso, se você for perceber, acontece por quê? Porque antigamente o nosso Código Civil ele foi fundamentado sobre o Decálogo. Não só o Decálogo, como os outros mandamentos morais. Para você ter uma ideia, no Brasil até acho que 1980, se eu não me engano, adultério era crime também, com penalidade. Hoje em dia não. Hoje em dia a poligamia, bigamia e todo tipo de liberdade aí acontece à luz do dia. Então, quando você tira a crença da política, porque se você tem uma política fundamentada sobre a crença, você teria aí um regime teocrático. Quando você tira os mandamentos de Deus, você tira a crença, você tem a democracia. Só que na democracia existe uma falsa liberdade. Qual é? É aquela de eu fazer o que eu acho melhor da minha vida, de satisfazer a minha carne, de não respeitar a liberdade do próximo, porque a democracia ela prega uma falsa liberdade, porque assim, a democracia ela serve para direitos pessoais de uma minoria corrupta. E ela enfrenta e passa por cima de uma maioria conservadora. Então, com a corrupção da religião, digo protestantismo e cristianismo, né, que já são corruptos por raiz, né? Desde que se desligaram aí, trouxeram a ideologia de que o evangelho pregado por Paulo era dos gentios, diferente do evangelho pregado por Cristo aos judeus, que tinha cobrança de prática de mandamentos, da lei de Deus e etc. Então essa ideia que foi trazida por eles faz com que haja uma fusão entre religião e política. E ela é necessária porque em Daniel 7,25 diz que ele alteraria os tempos e a lei. Assim como na política, o que nós temos visto? Eles alteram os tempos, né? Já alteraram, mudaram, os católicos mudaram, por exemplo, o nosso calendário. O nosso calendário teria que ser o mesmo de Deus, onde começa o dia com a noite. Olha que diferença. Então, só para você ter uma ideia, as 18 horas seriam equivalentes à meia-noite se nós estivéssemos no calendário de Deus. Por isso que o termo meia-noite, meio-dia não tem nada a ver com o Ocidente, vem do Oriente. Então já mudaram os tempos. E o cristianismo também aboliu as leis. E o que acontece hoje dentro do regime comunista? Eles passam por cima da Constituição. Eles estão tirando todos os princípios bíblicos da Constituição, dando liberdade a uma vida desenfreada, uma vida desordenada, o que eles chamam de democracia. Se nós vivêssemos em um regime teocrático, o mundo não estaria como está hoje. Então tem muitos crentes vivendo na democracia, numa falsa liberdade, que aponta, que leva na verdade para um comunismo encoberto. Então quando corrompe-se os valores dentro do cristianismo e a política corrupta, há a fusão dos poderes para que o anticristo tome conta.